Pessoal, boa noite. Na nossa aula assíncrona de hoje, a gente vai ter por objetivo dar continuidade na implementação da nossa árvore de busca binária. Então, a gente veio aí nas últimas aulas tratando do conceito de árvores, que é uma estrutura hierárquica que permite a gente armazenar os dados. E árvores a gente viu que tem diversas aplicações. Uma das aplicações que a gente consegue enxergar de forma bem clara na computação é a utilização de árvores de busca. Então, a gente tem diversos tipos de árvore de busca, e essas árvores são aplicadas em sistemas de banco de dados para criar indexação, ou seja, criar um sistema de busca mais eficiente, e em todos os sistemas de arquivos, NTFS, RazorFS, Sext2, do Linux, todos os sistemas de arquivos utilizam árvores também dentro do seu processo de estruturação de dados. E aí a gente vem nesse estudo e agora a gente vai implementar uma árvore de busca binária. Então é uma árvore de grau 2, então todo nó ali vai ter 0, 0, 1 ou no máximo 2 fios. E dentro dessa implementação da árvore de busca lá, todos os dados menores têm que ficar à esquerda da raiz e todos os dados maiores têm que ficar à direita. Durante essa nossa implementação, a gente pode fazer de duas maneiras, ou de forma estática ou de forma dinâmica. Estática é uma RIP que não é o que está implementado por trás nos sistemas. Então, a gente vai trabalhar de forma dinâmica, que é a implementação baseada em uma lista encadeada. Então, aquela mesma lista encadeada que a gente utilizou para poder implementar uma fila duplamente encadeada, quando a gente fez a dequee, ou uma lista genérica lá, duplamente encadeada, que a gente trabalhou com uma lista ordenada, onde a gente tinha os ponteiros, né, próximo e anterior, e agora aqui, como a gente está trabalhando com uma estrutura, também ela vai ser duplamente encadeada, só que nessa estrutura que a gente vai ter aqui, cada nó nosso, a gente vai ter uma área que vai ser reservada para a gente poder guardar o nosso dado. Então, aqui a gente vai guardar o nosso dado, nosso famoso ter dado, e aqui nos dois ponteiros, ao invés de ser anterior e próximo, a gente vai ter esquerda e direita, para que a gente consiga criar uma estrutura dessa maneira aqui. Então, a gente vai ter aí um local para guardar o nosso dado, que é o nosso ter dado aqui, né? A nossa subárvore esquerda e subárvore direita. A gente vai ter um conjunto de operações que a gente vai criar aí. Na aula passada, a gente já criou o nosso struct, que é esse aqui, né? Então, a gente criou o nosso tdado, que é o que a gente vai armazenar. Realmente, ele é do tipo inteiro. A gente pode mudar para qualquer outra coisa depois e vamos mudar. E o nosso nó aqui, que é onde que a gente vai armazenar a nossa informação realmente aqui, né? Aqui é o nosso nó. Então, o que eu tenho dentro do nó? Eu tenho uma área para guardar o nosso dado, e um ponteiro para a esquerda e para a direita capaz de apontar para outros nós. Então, eu tenho aqui um local para guardar o nosso dado, que é do tipo ter dado, e eu tenho dois ponteiros, um para a esquerda e para a direita, que é capaz de apontar para uma estrutura do tipo struct nó, que é a própria estrutura. Eu só não chamo de T-nó aqui, porque o T-nó está sendo definido na linha de baixo. E o que a gente fez também na última aula? A gente criou um método aí que ele é responsável por criar o nosso nó. Então, dentro do processo de inserção, a gente vai quebrar ele em duas partes. Que eu vou criar o nó, ou seja, eu vou passar um dado que eu quero inserir nesse nó. Então, criar um nó consiste em quê? Instanciar, então estou declarando uma variável aqui que é um ponteiro para esse nó. Então, eu vou instanciar um espaço na memória com o malloc desse tipo, né, do nosso tnó, e o endereço de memória que o malloc instanciou aqui vai retornar para o novo. E o que a gente recebeu como parâmetro aqui? Eu recebi um dado qualquer, um V, um X, igual a gente colocou. E o que eu vou fazer? Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo com que o novo nó apareça na memória, eu estou guardando um dado nele e estou fazendo com que os dois ponteiros dele aponte para nulo. E eu estou retornando o endereço desse nó. Então, eu estou criando um nó nesse momento. O que a gente vai fazer na sequência? Pegar esse nó que foi criado e inserir na posição correta dentro da nossa árvore. Eu vou abrir aqui o Paint mais uma vez, só para poder ilustrar o que eu estou falando aqui, ó. Então, a gente vai ter o nosso nó. Deixa eu criar um nó padrão, que ele vai ficar aqui guardadinho para a gente ficar duplicando ele, não precisa ficar redesenhando. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem o nosso nó. Então, quando a gente vai realizar a inserção, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um novo nó na memória. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, pum, mágica. Esse aqui é o nosso modelo. Criei um novo nó aqui na memória. Esse aqui foi o malloc que fez. E quem tem o endereço desse nó aqui é o meu ponteiro novo. Então, vamos pensar aqui que o endereço desse nó aqui é 9, o X, para falar que é o endereço de memória, né? X98, por exemplo.
Então, o endereço desse nó na memória é x98. O que a gente vai fazer? O cria nó vai fazer com que a gente coloque um dado aqui dentro, um dado que o usuário me passou. Então, vamos pensar que o usuário me passou como parâmetro lá o valor 10. E esse novo nó, o que eu vou ter à esquerda e à direita dele aqui? Eu vou ter dois ponteiros aqui, ó, que eles vão estar apontando para nulo. Deixa eu criar outro aqui. Aí, aqui é o nosso símbolozinho de nulo aqui. Então, isso aqui é o momento quando a gente faz o cria nó. Então, eu instancio uma área, uma área na memória aqui para poder guardar o nosso nó. Ele vai ter um determinado endereço, coloco o dado, faço os dois ponteiros apontarem para nulo. Ou se a gente quiser colocar null aqui, também pode, né? Então, vamos colocar null aqui. Então, a gente colocar aqui, ó. Aqui eu vou ter null. E aqui também eu vou ter null. Então, é isso aqui que a gente faz quando a gente instancia esse novo espaço na memória. Aí, o que a gente tem que fazer agora? Eu vou ter que pegar esse nó aqui. Então, aí quando eu dou return novo, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o endereço de memória do novo, que é x98, que é o endereço desse nó. Então, eu vou retornar para quem? Para quem quer inserir esse nó. Então, quando a gente vai começar uma árvore aí, ó, a raiz dela vai começar com nula. Aí, o que a gente vai fazer na hora de inserir? Se a raiz for nula, o que vai acontecer? Raiz vai receber o novo. Então, raiz que estava apontando para nulo, o que vai acontecer? Vou fazer com que a raiz passe a apontar para esse novo nó aqui. E ao invés da minha raiz aqui, ó, tá apontando para nulo, ela vai passar a apontar para quem? Para x 98. Aí agora o que a gente vai fazer? Pensa que eu vou inserir um novo nó na memória. Então, vou lá, vou criar um novo espaço na memória. Ctrl V aqui, criei um novo espaço na memória. Vou inserir esse dado, vou inserir um dado que o usuário me passou lá, por exemplo, 8. Então, o usuário me passou o dado 8. Aqui, tanto esquerda quanto direita, quando a gente acaba de criar um nó, é nulo, nulo e nulo. Então, tanto esquerda e direita que é nulo. E o que a gente tem que fazer agora? Pegar esse novo nó que a gente acabou de criar e inserir ele a partir da raiz da minha árvore. E como que eu faço a inserção? Ó, eu vou testar. A raiz é nula? Não. Se a raiz não é nula, o que eu vou ter que fazer? Olhar o dado que está armazenado e ver se esse dado aqui, ó, que está dentro desse nó, se eu vou colocar esse nó à esquerda ou à direita da minha raiz. Aí eu vou olhar aqui, ó. A raiz é nula? Não. Então, o dado que eu tenho aqui é menor do que o dado da minha raiz? É. Aí eu vou chamar o quê? Vou chamar a minha função inserir de forma recursiva para a esquerda. Então, eu vou mandar inserir a esquerda. Aí, quando eu mando inserir a esquerda, o que eu tenho à esquerda aqui? Nulo, ó. Aqui é nulo, tá vendo? Então, já que aqui é nulo, o que eu vou fazer, então? Eu achei o meu ponto de inserção. Então, vou fazer com que a esquerda receba o endereço de memória desse nó. Então, esse nó novo, vamos pensar que quando a gente acabou de criar ele era o endereço x33. O que vai acontecer aqui, então? A esquerda aqui, ó, vai receber o quê? Ele vai receber o valor x33, que vai fazer com que isso aqui aconteça. Então, tudo é baseado em endereços de memória. E aí a gente vai achar o ponto de inserção. Então, a gente está quebrando em duas partes. Primeira, cria o nó e coloca o dado que eu quero armazenar ali. E depois eu vou pegar esse nó aqui, que eu acabei de criar ele já tem um dado, e vou achar a posição correta de inserção dentro da minha árvore. Ou seja, a partir da raiz. É vazia? Não. Beleza. Se não é vazia, eu vou testar se eu tenho que inserir a esquerda ou a direita. Ah, eu vou inserir a esquerda. Recebi a esquerda. A esquerda é vazia? Não. Então, vou comparar com esse novo nó que eu recebi. Tudo de forma recursiva. Ah, vamos pensar que o dado que eu tenho aqui é 6. Ah, então é menor. Eu vou inserir a esquerda. A esquerda aqui está nulo? Daqui onde eu chamei? É. Então, eu vou colocar um nó aqui. E dessa maneira a gente vai trabalhar. Então, a gente cria o nó e depois a gente vai inserir ele na posição correta. Então, isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, ó, deixa eu ver aqui. Isso aqui que a gente acabou de fazer, a gente está criando um nó e retornando o endereço de memória. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que esse nó seja inserido. E a gente vai ver que é meio mágico e já a gente desmistifica isso. E agora a gente vai criar a nossa função insere. A nossa função, ela também é do tipo tnó e ela retorna o endereço de memória. Por quê? Porque ela vai retornar o endereço da minha raiz atualizada.
Isso aqui a gente vai entender logo na sequência. Fica mais fácil entender o quê? Pensa que eu passei aqui, eu estou passando a minha raiz aqui como parâmetro, tá vendo? Eu passei a minha raiz e eu estou passando o nó que eu quero inserir. Se eu receber essa minha raiz e essa raiz for nula, ou seja, não importa aí se eu estou realmente no primeiro nó ou porque dentro do percurso recursivo, todo novo nó que eu recebi eu vou enxergar como uma raiz. Então, se essa raiz for nula, eu vou retornar o endereço de memória. Então, vou fazer com que a minha raiz lá, ela receba esse endereço de memória desse novo elemento que eu estou inserindo. Ou seja, eu faço com que esse novo elemento ele seja inserido nessa posição. Se não for, ou seja, eu vou olhar o quê? Se esse dado que eu tenho lá nesse novo nó, que é o nó que eu estou passando com o parâmetro que eu criei lá, se ele for maior que o dado que eu tenho na raiz, eu vou fazer com que a minha raiz à direita receba a inserção dele à direita. Se não, eu vou fazer com que a minha raiz à esquerda receba, ou seja, se não, se for menor, né? Nem precisava desse if aqui, né? Se não é maior, aqui, na verdade, a gente testa se é menor e se não, eu mando para o maior, que pode ser maior igual. Aí a gente insere a esquerda e retorna a raiz. Então, vamos fazer essa implementação para a gente poder ver o nosso código funcionando. Aí fica bem legal. Por enquanto, naquele código que a gente tem lá no Google Sala de Aula, então, para poder acompanhar, pega aquele código lá que a gente tem, ou assistir a aula passada e acompanhando. Agora, a gente vai criar a nossa função insere. Então, a nossa função insere, ela vai retornar o endereço de memória da minha raiz atualizada. Então, a minha função insere, ela é um ponteiro porque ela retorna um endereço de memória do tipo T9. Para poder inserir, eu vou receber um endereço de memória da minha raiz, da raiz da árvore, e vou receber um endereço de memória desse novo nó que eu vou inserir. Então, então quer dizer, eu vou receber o endereço de memória da minha raiz? Como assim? É porque a nossa árvore mesmo, ela parte da raiz. Então, a gente vai enxergar a nossa árvore como a raiz. E todo abaixo, todo o conteúdo, a gente sempre vai conseguir acessar a partir da raiz. Então, vamos pensar. Se a gente receber uma raiz que é nula, o que a gente já vai fazer aqui? Eu vou retornar return novo. Ou seja, eu vou fazer com que o endereço de memória, porque lá no main, o que a gente vai fazer? Só para poder ilustrar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui o main aqui rapidinho, aqui, ó. Int main. Aqui no main, a nossa árvore vai ser o quê, ó? Penó raiz. Ou eu poderia chamar de árvore aqui, tanto faz. Aqui que a gente vai enxergar a nossa árvore. E a gente começa ela com nulo. Na hora de inserir, o que a gente vai fazer? Vou fazer com que o raiz recebe o insere. Então, se a minha raiz for nula, o insere vai retornar o quê? Vai retornar o endereço de memória desse novo. E a minha raiz, que era nula aqui, vai receber o quê? O endereço de memória desse novo aqui. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Mas aí a gente vai estruturar isso aqui já na sequência, ok? Se por acaso se a minha raiz for nula, retorno novo, acabou. Se não, se quiser colocar um else, pode, mas não precisa, porque se entrar no if já acha o return. Se não, o que eu vou testar? Vou testar se o dado que eu tenho armazenado lá dentro do meu novo, que é um inteiro, se ele for menor que o dado que eu tenho armazenado lá na minha raiz, ou seja, eu tenho algum dado, porque ela não é nula, né? Se ele for menor, eu vou inserir ele aonde? Vou inserir à esquerda. Então, vou fazer com que a minha raiz à esquerda receba o quê? Receba a chamada aí da minha função insere. Então, eu vou inserir. Então, se eu estou recebendo uma raiz nula, eu já faço a inserção direta. Se não, ou seja, se já tem um dado ali, o que eu tenho que verificar? Se esse dado que eu quero inserir, que está lá dentro do meu nó, se ele for menor, eu vou chamar a inserção para a esquerda. Se ele for maior, eu vou chamar a inserção para a direita. Então, a minha raiz à esquerda vai receber o retorno da inserção dele na raiz à esquerda, passando esse novo nó. Se ele não é, se a minha raiz não é nula, se o dado que eu tenho não é menor, ele só pode ser maior ou igual. E se ele for maior ou igual, eu vou fazer a inserção aonde? Vou fazer a inserção à direita. Então, reparem que aqui tem a chamada recursiva. Isso aqui é muito bacana. E a gente consegue inserir, não importa o tamanho, quantos níveis eu tenho na árvore, somente com esse código. Eu vou chamar para poder inserir na minha raiz à direita esse meu novo elemento aqui.
E a gente vai simular isso aqui. E aí, dentro desse processo aí, se ele já acha o return de cara aqui, acabou. Mas aí, dentro desse retorno recursivo aí, a gente precisa retornar o endereço de memória da raiz que eu estou na mão ali. Porque o que vai acontecer? Se eu achei o meu ponto de inserção à esquerda, no primeiro nível, ele vai retornar, ele vai fazer com que, por exemplo, esse ponto que era nulo, vai receber o endereço de memória do novo nó. Só que aí, todos os outros acima, ele tem que dar um return. Pensa que minha árvore tem 10 níveis e eu acabei de inserir esse nó lá no último nível. E aí eu fiz esse link, fiz essa ligação. Só que dali para trás, ali, quando ele vai voltando, lembra o retorno recursivo? Se eu não der nem nada de retorno, ele vai retornar lixo. E aí ele vai matando minha árvore inteirinha. Então, esse return, ele serve para quê? Quando eu tenho vários níveis, eu tenho que voltar atualizando a minha raiz. Eu atualizo ele com ele mesmo. Ou seja, se a minha... Pensa que a esquerda do meu nó 10 aqui, ó, igual no exemplo, ó, a esquerda do meu nó 10 tinha o x33. Na hora que essa instância aqui do 8 retornar, ele vai retornar o endereço dele, que é x33. Então, aqui ele vai retornar com o próprio endereço, que é esse return raiz aqui, ó. O endereço da raiz principal é x98, ele vai retornar x98. Ele volta retornando o próprio endereço que ele já tinha. Porém, se eu não coloco esse return raiz, essa instância ele vai retornar o que para cá? Lixo. E depois o que vai retornar para cá? Lixo. Então, esse dado aqui que a gente está inserindo no momento aqui, vamos pegar um exemplo aqui que a gente está inserindo o valor 9 aqui, por exemplo. Então, esse 9 que eu estou inserindo, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai testar. Ó, a minha raiz é vazia? Não. Ah, vou testar. Então, 9 é o quê? É menor do que 10. Então, vai vir para esquerda. Essa raiz que eu acabei de receber, então, sempre quando eu olho, é uma raiz. Essa raiz é vazia? Não. Tem um dado. Então, esse 9 que eu quero é o quê? É maior que 8. Então, vou inserir a direita. A raiz é vazia? Que é aqui que eu estou olhando agora. Isso aqui é vazio? É vazio. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer com que o endereço desse nó aqui, por exemplo, x87, vai retornar para onde? O endereço dele vai retornar para cá. E isso vai fazer o quê? Com que aqui onde que estava nulo, ó, vai receber o quê? x87. Então, dessa forma, está fazendo ligação. Só que na hora que volta aqui, ó, esse nó aqui, ele tem que retornar alguma coisa aqui para cima, ó. Eu tenho que ter um return para cá. Se eu tenho que ter esse return, se eu não colocar esse último return raiz aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Opa! Se eu não fizer esse return raiz, o que ele vai mandar para cá? Lixo. Aí aqui que estava o x33 bonitinho, vai ficar lixo. E depois, na hora que ele voltar para cá, aqui que estava o x98, ele vai devolver lixo. Então, quando eu dou aquele return raiz, qual que é o endereço dessa raiz aqui no momento? x33. Então, aqui devolve x33 e continua onde é que está. Qual que é o endereço aqui? x98. O endereço desse nó é x98 e volta para cá. Então, quando a gente faz esse return raiz, é só para o retorno recursivo se manter ok. Depois a gente experimenta e tirar esse return raiz, que a gente vê que não dá certo, que não funciona. Por enquanto, está dando para entender a lógica aí do que a gente está fazendo. De maneira geral, aí parece um pouco de mágica, mas você pensa assim, se eu recebo uma raiz ali, um ponto de inserção que está nulo, é ali que eu tenho que inserir. Se eu recebi um nó e tem alguma coisa ali, né? Se eu chamei a minha raiz e eu tenho alguma coisa, então ali eu não posso inserir. Aí eu vou ter que verificar se o dado que eu tenho é maior ou menor para encontrar o ponto de inserção, ok? Vamos criar aqui agora lá o main, aí a gente vai brincar, vamos inserir alguns dados aqui, e aí a gente vai conseguir enxergar a raiz aqui, né? A gente pode enxergar a raiz, a gente pode enxergar a raiz à esquerda, a raiz à direita, e aí depois a gente cria um menuzinho e faz uma organização aí na próxima aula, só para não andar muito aí para o pessoal não se perder. Então aqui a gente criou a nossa raiz. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler um conjunto de dados aí e a gente vai inserir eles dentro da nossa árvore aí. E a gente vai ver se vai acontecer o que a gente espera que aconteça. Então vou colocar printf aí e vamos pedir aí digite 3 números. E o que a gente vai tentar ver aí? Se esses 3 números que a gente está digitando aqui, se ele vai ficar na posição correta. Isso aqui é só um teste. Então pensa se a gente inserir o quê? 10, 8 e 13. Então o 10 tem que ser a raiz. O 8 vai ter que ser o quê? A raiz esquerda dado.
e o 13 vai ter que ser raiz direita dado. Só para a gente poder ver se o insérie está funcionando. Então, a gente vai ler esses 3 valores aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Int A, B e C. E vamos ler esses 3 valores aí, ó. SKF, %D, %D, %D. Vírgula E comercial A, vírgula E comercial B, vírgula E comercial C. Aqui, eu vou colocar esse código no chat aqui. O Luiz está online aqui, para você poder ir acompanhando em série. Você caiu um pouco aí, né? E agora aqui, vou colocar esse trechinho do main aqui também, que aí dá para ir acompanhando. Opa, na hora que eu digitar, ficou uma vírgula aí no final aqui da chaves. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar o nosso insere aí, para poder colocar esses 3 dados. E a gente vai ver se ele vai acontecer igual a gente espera. Então, o primeiro dado tem que ser a raiz. E aí, a gente vai colocar uma ordem para a gente conseguir enxergar direitinho, certo? E a gente conseguir brincar aqui. E aí, depois, a gente vai criar uma funçãozinha que vai ser capaz... A gente cria aquele nosso do while para ficar inserindo. E depois a gente vai lá e vai fazer os nossos percursos, mostrar os nossos dados, né? Que é o que vai ser legal. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer com que a minha raiz vai receber o meu insere. E aí, o que eu vou fazer? Vou inserir a partir da minha raiz. E o que eu tenho que colocar? O que eu tenho que passar para o insere? Um nó. Mas eu não tenho nó, eu tenho um dado. Ah, lembrando aqui, ó. Aqui tem que ser T-dado. Porque o que a gente tem não é int. Na verdade, é int, mas é um T-dado que daria certo. E o que a gente vai passar comparando para o insere? A nossa função cria nó. E aí eu passo o meu dado. Então, o primeiro dado que eu vou falar aqui, ó, eu quero inserir o A. Então, primeiro eu pego o dado A, crio um nó com A e vou colocar o A dentro da minha árvore. E aí vou replicar isso aqui para quê? Para os outros 2. Para o B e para o C. E agora, e a ideia é o quê? É que a gente coloque valores aí. O A vai ser o valor do meio, o B vai ser um valor à esquerda, tanto faz aí o B ou o C, né? Mas o que é importante agora? A gente vê se isso deu certo. Então, vamos dar um printf aqui, ó. Raiz, para a gente poder ver o dado que a gente tem na raiz. Então, a raiz, a gente vai mostrar o quê? Raiz, ponteiro, dado. E a gente vai ver agora quem está à esquerda e quem está à direita. Raiz esquerda, raiz direita. E aí, ao invés aqui de mostrar o dado, vou mostrar o quê? Raiz esquerda, ponteiro, dado. Então, ó, a partir da minha raiz, aí eu fui para o ponteiro à esquerda e eu estou vendo que dado que eu tenho lá naquele nó que está à esquerda. Olha que legal. E a gente consegue percorrer. E agora aqui, raiz à direita, dado. Isso aqui, ó, vai permitir com que a gente consiga... a gente está inserindo 3 dados, vai permitir para a gente ver o quê? Se o nosso cria nó está funcionando, se o nosso insere está funcionando belezinha, para que a gente consiga fazer o restante aí. E a gente vai conseguir ver que realmente o que a gente está falando acontece. Ou seja, se tiver vazio, eu já vou inserir. Então, vai estar vazio, eu vou inserir o A. Depois, o próximo que for inserir o B, não vai estar vazio, ele vai verificar, ele vai para a esquerda. Depois, ele vai para a direita. Se a gente quiser até dar uns prints aqui, ó, a gente pode dar aqui depois. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Rodando aqui, só para a gente poder ver isso aqui funcionar. Então, vamos digitar 3 valores. Vou colocar aqui, igual eu falei, 10, 8 e 15. Então, o 10, na hora que eu inserir, vai ser a raiz. Depois, na hora que ele vai inserir o 8, o que ele vai testar? Já tem alguém na raiz. Aí vai olhar. 8 é o quê? É menor que 10. Vai chamar a inserção para a esquerda. Então, o 8, na hora de mostrar, ele vai ser o quê? Vai ser a raiz da esquerda. Ou se eu quisesse colocar aqui, ó, 15 e 8, tanto faz. Aí ele vai testar o 15, vai olhar que ele é maior, vai colocar o 15 à direita. Depois vai testar o 8, vai colocar à esquerda. Da forma que está aqui, a gente tem que colocar um valor à esquerda e à direita. Se eu colocar só valores para a esquerda, na hora que ele tentar acessar a direita, vai dar erro de memória, certo? Essa aqui é só um teste. Ó, e deu certo, ó. O 10 foi a raiz, que é o primeiro elemento. A raiz à esquerda é o 8, então não importa, aqui a ordem aqui, ele testou o 15. O que aconteceu com o 15? Ah, é maior, ele inseriu a direita. O 8 é menor, ele inseriu a esquerda. Então, o nosso cria nó está funcionando. De tudo isso aqui, ó, ele tem endereço de memória. Ah, isso aqui que é interessante, ó. Vamos além de mostrar aí o dado que está armazenado, vamos mostrar o endereço de memória de cada nó que a gente tem aí e vamos ver como eles estão se ligando. Isso aqui é muito legal. Então, vamos sair aqui mais uma vez. E na hora de printar a raiz aqui, ó,
Vamos colocar entre colchetes o %x, para a gente poder ver o endereço de memória da própria raiz, certo? A raiz, ela tem seu próprio endereço de memória. Então, se eu mandar ver a raiz aqui, eu vou ver o próprio endereço de memória da raiz. Aqui, se eu olhar aqui, ó, à esquerda, vamos olhar o que eu tenho à esquerda da raiz. Então, vou colocar uma setinha aqui, ó. Opa, vou colocar uma setinha. O que eu tenho à esquerda da raiz? Eu tenho um ponteiro à esquerda. E o que eu tenho à direita da raiz? Eu tenho um ponteiro à direita. Então, aqui, ó. O primeiro %x é o quê? É a minha raiz esquerda. Raiz, ponteiro, esquerda. Isso aqui dá pra, isso aqui faz a gente enxergar e ver que não é mágica. Opa, acho que ele comeu o meu negócio aqui. Mas eu vou quebrar a link só para ver aqui, ó. Então, primeiro aqui, ó, tô vendo a minha raiz esquerda. Depois, eu vou ver o endereço de memória da própria raiz. Eu quero ver o endereço de memória da própria raiz. Depois, eu tô vendo o dado armazenado. Raiz dado, aquilo que a gente já tinha. Depois, eu estou vendo o endereço da raiz à direita. Então, eu vou pegar aqui e vou ver também o endereço da raiz à direita. Isso aqui vai ser muito legal, porque permite a gente ver o endereço de memória do próprio nó. A gente consegue ver o endereço de memória dos ponteiros. E aí, a gente pode replicar essa lógica que a gente fez aqui, ó, para os outros dois aqui, ó. Então, Então, vamos colocar aqui, ó. Aí, aqui na minha raiz à esquerda, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir para ver os ponteiros e o entre colchetes, que vai ser o endereço dele mesmo. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, eu estou vendo que a raiz... A primeira coisa, eu tenho que ver o quê? O endereço de memória desse nó. Então, o endereço de memória desse nó é a raiz esquerda, né? Raiz, ponteiro, esquerda. Eita, ele comeu meu negócio aqui. Esse primeiro é a raiz esquerda. Depois... tá. É a esquerda da esquerda. Então, é raiz esquerda, esquerda. Então, é o endereço de memória, é a esquerda da esquerda, né? Depois é o endereço dele mesmo. Então, já que a raiz é a esquerda, a gente vai ver aqui a nossa raiz, ponteiro, esquerda. É o endereço de memória dele mesmo. Depois é o dado que está armazenado, raiz esquerda dado, e por último aqui é a direita. Então, vai ser raiz à esquerda, é o ponteiro à direita da esquerda, né? Aqui pode ficar um pouco confuso agora, mas não precisa apavorar, não. Isso aqui é só para a gente poder enxergar os ponteiros ali. Então, ó, eu estou vendo qual que é o esquerda da esquerda. Se a gente olhar aqui, ó, na nossa ilustração, opa. Se eu falar aqui, ó, aqui é a raiz. Quem que é a esquerda da esquerda? É aqui, ó. Vou ver que é nulo, certo? Na verdade, a esquerda da esquerda, a direita também, tudo vai dar nulo, né? No caso aqui, a gente está pintando aqui, ele vai aparecer 0. Mas é só para a gente poder enxergar. O mais legal aqui é porque a gente vai conseguir enxergar que realmente a esquerda e a direita aqui da raiz está esses dois endereços de memória. E agora aqui na direita eu vou colocar só o endereço dele próprio aqui, para adiantar aqui. %x, e eu vou mostrar o endereço de memória dele mesmo. Raiz à direita. Porque a gente sabe que tanto a esquerda quanto a direita desse nó aqui eu tenho nulo. Da esquerda também, né? A gente tem que precisar. Vamos ver aqui como se funciona, né? Opa! Raiz... Ah, tá. Eu coloquei um ponto e vírgula ao invés de vírgula aqui. Beleza. Vamos colocar 3 valores aqui. Funcionando, já coloca aí no chat. Vamos colocar aí, ó, 12, 7, não, 25 e 8, 9. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui, o 12 vai ser a minha raiz. O 25, ele tá à direita, e o 9, ele tá à esquerda. Então, se eu olhar aqui, ó, a minha raiz, qual que é o endereço de memória desse nó na hora que a gente criou? É esse 1F, tá vendo? Esse é o endereço da raiz, ele tem um valor 12. A esquerda da minha raiz, ele tá apontando para onde? O 1F 1400, que é o endereço de quem? A esquerda, tá vendo? Ó? O nó à esquerda, o endereço dele é o que está à esquerda. É só para a gente enxergar que a ligação é através dos endereços de memória. E que endereço que eu tenho à direita aqui do 12? 1F13E0, que é o quê? Que é o endereço da minha raiz à direita, que tem o valor 25. Isso aqui é só a título de ilustração. Até aqui no esquerda, porque a gente está vendo aqui, ó. Como esse nó aqui não tem nada nele, ó, tanto a direita também, a esquerda e a direita não tem nada,
aqui ele está apontando 0, que é nulo, né? Quando a gente manda printar nulo, ele printa 0. E a gente está vendo o quê? Que as ligações da minha árvore estão sendo feitas a partir de quê? Através dos endereços de memória. Deixa eu pegar esse trecho aqui também, ó. Vou colocar no chat aqui. E aí você consegue testar aí isso. Não sei se deu certo aí, porque fica ruim de enxergar tudo isso aqui. Então, o que a gente conseguiu fazer hoje aqui e o que a gente vai organizar? O que vai ficar aqui como desafio aí para vocês poderem fazer até a próxima aula? A gente já consegue o quê? A gente já consegue inserir dados. Então, você vai criar um menuzinho com a opção de inserir, igual a gente fez lá nas listas, você pode pegar lá nos conteúdos anteriores, e aí você vai ler um valor, sempre que a pessoa digitar um que ela quer inserir, você chama ler um valor e insere esse valor dentro da árvore. Joia! E aí você tem que criar a nossa funçãozinha mostrar. Para mostrar, é aqueles percursos que a gente viu. Lembra? O pré-ordem, pós-ordem, ordem. E aí você pode pegar o código do pré-ordem, aquele que está na aula mesmo, utiliza ele e chama para você mostrar, para conseguir enxergar a nossa árvore propriamente. Então agora a gente já tem uma estrutura aqui que ela permite com que a gente consiga inserir os nossos dados, a gente vai conseguir apresentar eles e a gente vai conseguir fazer busca em escala logarítmica. Por enquanto a gente está com poucos dados. Depois a gente vai gerar um arquivo aqui, a gente gera dados aleatórios aí de 100 mil elementos e a gente vai ver o quão rato é a minha árvore, tanto para poder buscar dados, quanto para poder realizar a inserção de dados. Ela consegue buscar, inserir, fazer todas as ações em escala logarítmica. Ou seja, lógico, aqui a gente vai ver que nossa árvore pode degenerar tal, mas para os dados aleatórios, de maneira geral aí, ela consegue um ótimo desempenho. Qualquer dúvida que tiver, é só me chamar, pode postar lá no Google Sala de Aula e também a gente tem aí o Luiz como monitor para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Tranquilo aqui hoje na aula, Luiz? Deu para entender? Tranquilo, beleza. Aí na próxima aula, então, a gente vai dar essa organizada aqui no nosso código para que a gente consiga realmente inserir. A ideia aqui é que a gente conseguisse realizar a inserção, criar a nossa função e ver se ela está realmente funcionando, né? Para que a gente consiga organizar tudo. E não caminhar muito também, para não ficar complexo, para o pessoal não tentar acompanhar de forma síncrona, fica mais legal. Então, qualquer tipo de dúvida é só postar.